Bom, a irmã Ruth levantou a mão, eu estou gravando todos esses diálogos, tá bom? Então pode falar, irmã Ruth. A paz a todos. Pastor Levi, a senhora até conhece também, a gente conhece uma médica brasileira que mora na Suécia. Sim. E eu encontrei com ela na semana passada, aí a gente acaba conversando sobre política, a guerra, a situação, né? Porque a Suécia, ela está bem no norte da Europa. É E verdade. eles lá ficam, claro, muito preocupados, com a proximidade, né, da Rússia, né? Eles ficam bem próximos. E ela disse, não chegou para ela ainda, mas médicos que ela conhece já estão recebendo mensagens, porque eles estão se organizando. Eles correram para entrar no bloco europeu, né? Ah, Que eles não eram. Eles correram para entrar, conseguiram entrar no bloco. E eles já estão se organizando, o governo lá, né? Assim, mandando informações para os médicos em caso de guerra, para onde eles têm que se apresentar, né? Já estão se organizando assim. E quem não for é considerado desertor, pode ser preso ou multado, né? Então, você vê o nível que a Europa está, né? Principalmente a Suécia. Isso é uma coisa que a gente conversou na semana passada, a é. preocupação deles. Ela falou que ela é médica, a filha é enfermeira. Ela falou que se acontecer, ela vem embora para o Brasil, que ela não fica lá para ver a guerra, né? Olha, informação importante que a irmã Ruth trouxe. E observem uma coisa, historicamente, o que é a Suécia? Vocês sabem que a Suécia, ela era os antigos vikings, né? Era Dinamarca, Suécia, tá ok? Que sempre tiveram em guerra com a Rússia. Inclusive, os vikings, eles invadiram a Rússia, tá ok? Por exemplo, na história da igreja, como eu estudo a história da Assembleia de Deus, onde que a Assembleia de Deus nasceu? Na Suécia, tá bom? Então, um dos eventos que em história da igreja, que eu convido todos vocês segunda-feira para fazer, nós estamos numa fase muito interessante da história da igreja e muito importante. O que ocorre? A Rússia, ela invadiu a Suécia próximo dos anos 1700. Eu sei porque os dois grupos de cristãos que geraram a Assembleia de Deus lá na Suécia, eles eram chamados de Schalter, que é povo barulhento, e Lazare, que é leitores da Bíblia. Né? Lazane, leitores da Bíblia. E o que ocorre? Tem a história exatamente que teve quando a Rússia invadiu a Suécia ali nos anos 1700. O que aconteceu? Muitos suecos acabaram sendo capturados, tá bom? Muitos suecos acabaram sendo capturados. Então nós encontramos história desses irmãos Schalter, né, lá na Suécia, que foram capturados, e eles fazendo cultos onde havia grande avivamento, fazendo culto avivado, eles foram capturados, né, foram mantidos com vida, né, não morreram, e lá no... esqueci agora o termo que se dá quando a pessoa é capturada por outro país, né? Mas eles como escravos lá, né, como soldados dominados, eles fazendo cultos avivados, ok? E exatamente muitos luteranos se convertendo durante esses cultos, exatamente na Suécia. Então a Suécia realmente ela tem um histórico de enfrentamento com os russos, eles invadirem os russos invadirem eles. E hoje a Suécia, como a irmã sinalizou aí, ela faz parte da OTAN também. Então é algo que está acontecendo realmente, essa médica que ela está dizendo é uma japonesa que nasceu aqui no Brasil e acabou que foi para a Suécia, hoje vive lá como médica. E ela já está falando que vai fugir. Então vocês vejam essa notícia como é importante. Pessoas que estão recebendo mensagem dizendo o seguinte, que eles estão se preparando para a guerra. Lazane, né, o título, o nome que os suecos davam para a Assembleia de Deus lá, um dos nomes, né? Tá bom? Eram chamados também de pietistas radicais, Lazane ou Schalter.
Então é realmente uma região que tem um histórico de conflito com a Rússia. Então nós estamos vivendo um período onde você tem um líder de um grupo que é ao mesmo tempo esquerdista, ateu, que lidera uma parte da Igreja Católica Romana. E esse homem, nós sabemos que esse homem ele tem alguma coisa estranha com ele, porque as coisas que esse homem vem fazendo no mundo são realmente muito estranhas. Então, é um testemunho muito importante aí que a irmã Ruth trouxe sobre essa questão da Suécia, e que mostra como nós estamos vivendo um momento emergencial. Ele, o Putin, ele não foi lá na reunião porque, vamos dizer, ele está, de uma certa maneira, condenado em diversos países do mundo, tá ok? Mas vão os representantes da Rússia, a Rússia está lá, vai o representante da Ucrânia também, né? Países que hoje são esquerdistas, como o Brasil, né? Estão todos reunidos lá, e como China também, e países do mundo árabe, e o que eles estão discutindo é a paz. E o mundo árabe, boa parte do mundo árabe está mudando para um discurso de paz. Até países como a Síria, que nas últimas décadas aí esteve sempre do lado, né, vamos dizer, do terrorismo e da guerra, esse ano eles fizeram um acordo de paz com Donald Trump. Então, lembre-se que o acordo de paz é o grande sinal que o profeta Daniel passou nas 70 semanas, ou o anjo passou para Daniel, melhor dizendo, né? Okay? Mas a aliança de paz é o que marca a manifestação do anticristo. Que o apóstolo Paulo disse que só há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é esse um? É o corpo de Cristo, a igreja. Será tirado. Quando for tirado, se revelará o iníquo. Como? Através da aliança de paz que o profeta Daniel falou. E como eu tenho dito para vocês, esse Donald Trump ele tem um genro chamado Jared Kushner, que é o homem que está liderando as alianças de paz no mundo. E esse homem ele está hoje lá nos Estados Unidos, junto com o Donald Trump, coordenando essas alianças de paz. Olha como isso é significativo. E como eu tenho dito para vocês, Israel tem dito que eles estão muito próximos de iniciar a construção do templo, do que seria, né, o terceiro templo. E muito provavelmente é nesse templo que está profetizado que o anticristo vai assentar-se, querendo parecer Deus, porque o apóstolo Paulo disse que ele vai assentar-se no templo de Deus querendo parecer Deus. Então, isso que eu estou falando para vocês, falar há 20 anos atrás, nem os judeus queriam falar em construção de templo, porque teria uma terceira guerra mundial, todo mundo árabe iria invadir. Mas, nesses últimos anos, o testemunho geral é que a situação mudou e que hoje o mundo árabe está aceitando que Israel tenha um terceiro templo ali, e todo mundo árabe está pedindo paz, porque ninguém aguenta mais. É uma situação que traz um desequilíbrio para o mundo, tanto desequilíbrio financeiro, e assim, as pessoas já estão doentes, né? As pessoas já estão doentes, o nível de estresse que as pessoas estão vivendo, isso vem aumentando com o tempo. Aí você começa a falar em destruição do mundo, fim do mundo e violência de todo tipo. Então, como ela falou, a sueca ela falou, pode me botar, me deixar do jeito que for, mas eu pulo fora, eu saio. E numa situação dessa, veja, a pessoa vai provavelmente sair de lá porque, apesar de ser médica, vai ter, vamos dizer, um trabalho diferente, não vai estar na frente de batalha, mas é uma situação traumatizante. Você sempre receber pessoas faltando perna, né? Não sei se vocês sabem o que tirou os Estados Unidos da guerra do Vietnã. Foi o fenômeno da televisão, porque começaram a aparecer repórteres indo para a guerra. Esses homens são loucos, né? O indivíduo vai para a guerra lá, bomba explodindo, mas eles começaram a fazer imagens de soldados americanos chegando. E tinha aquela imagem onde você via o rosto do soldado e ele sem braço.
aquilo começou a gerar uma comoção nos Estados Unidos. Aí vocês podem pesquisar. Teve um protesto que é chamado Protesto das Mães sem fim, que perderam filhos ou que receberam filhos faltando braço, faltando perna. Aqueles protestos cresceram nos Estados Unidos e aquilo gerou uma comoção e o mundo e os Estados Unidos resolveu sair da guerra. Agora imagine, isso é traumatizante e hoje as pessoas vão ver pelo celular. Não vai passar só à noite no jornal. A todo momento as pessoas vão estar vendo no celular, no Facebook, no Instagram, em todos os locais, apesar que normalmente eles restringem, né, uma mensagem de violência, mas o Telegram, por exemplo, e o WhatsApp, eles não restringem. Se é uma notícia do que está acontecendo lá, hoje a gente recebe cristãos morrendo a facão lá na África. Então, irmãos, parece que a grande tribulação está para começar a qualquer segundo, né? Tem que começar, está para começar a qualquer segundo, porque vai ser esse o estado. Se hoje nós recebemos imagens de cristãos morrendo a facão, quando começar a grande tribulação, esse ódio contra os cristãos, seja do muçulmano, seja do homossexual, como aquele homem lá nos Estados Unidos que matou o conservador, né, o cristão conservador. Ok? Porque hoje os homossexuais eles demonstram ódio pela igreja. Tem um vídeo de um homossexual aqui no Brasil, ele dizendo, se for necessário eu vou pegar em armas para resolver isso. Esse vídeo tem uns 6, 7 anos que foi feito esse vídeo. Então, infelizmente, nós estamos vendo esse movimento já no mundo. A grande tribulação, quando a igreja for tirada da terra, a Bíblia diz que vai ser um período que assim, nenhuma nação jamais viveu. E o ódio principalmente será contra Israel. Porque Jesus Cristo disse, e ódio sobre esse povo. Haverá grande aflição e ódio sobre esse povo, em especial sobre Israel. Tá ok? E sobre aqueles que ficarem aqui na terra também, né? Tá bom? Boa participação, irmã Ruth.